Olá pessoal, tudo bem? No último culto de domingo da nossa igreja, no ano de 2021, dia 26 de dezembro, nós tivemos um problema com a energia elétrica que interrompeu a transmissão do nosso culto. E por causa disso a gente não teve o registro da mensagem, da pregação desse domingo 26 de dezembro, nem em áudio, que nós costumamos compartilhar aí nos canais de podcast, nem em vídeo, aqui sempre disponibilizado para você no YouTube. Então a gente decidiu gravar a mensagem mais uma vez para que você, que tem acompanhado a série de exposições bíblicas na Carta aos Efésios, não perca a exposição especificamente do texto do capítulo 4, versículo 14, que eu quero inclusive ler agora com você para que a gente possa compartilhar dessa reflexão que foi trazida no último domingo do ano aqui em nossa igreja. Diz assim o texto, Efésios capítulo 4, verso 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Eu imagino que você lide na sua vida cotidiana com alguma criança, ou certamente, além de você mesmo ter sido uma criança, você já teve essa experiência de estar perto de crianças muito pequenas, e você certamente já percebeu como que elas costumam ter dificuldade em separar realidade de fantasia, não é mesmo? As crianças são muito imaginativas, as crianças têm essa mente fértil e costumam levar tudo muito ao pé da letra. A criança geralmente é muito literal, é por isso que elas se impressionam com muita facilidade. Você conta uma história para uma criança e ela fica presa, o olhar vai acompanhando aquilo que você vai apresentando para ela, de modo que se você conta algo engraçado, ela ri de modo exagerado. Se você conta uma história assustadora, ela fica apavorada facilmente. Crianças também costumam acreditar com enorme facilidade. Crianças, geralmente, quanto menor elas são, mais facilmente elas acreditam em tudo que você conta para elas. Qualquer história, a mais fantasiosa, geralmente elas acreditam, e a gente acha graça disso. A gente costuma rir desse tipo de reação tão imatura, porém tão natural da infância. No entanto, não seria estranho imaginarmos um adulto agindo como criança? Não seria estranho imaginarmos um adulto sendo extremamente literal em absolutamente tudo, na interpretação de tudo que a gente diz para ele? Não seria estranho imaginar esse adulto com uma imaginação tão fértil que ele vive sempre no mundo da fantasia, ele não consegue observar a fronteira entre realidade e fantasia? Não é estranho quando a gente repara que um adulto muda de opinião o tempo todo e troca de interesse o tempo todo, assim como as crianças fazem? Assim como as crianças brincando, num determinado momento, elas são melhores amigas umas das outras e logo em seguida, por conta de um mesmo brinquedo que duas crianças querem, elas dizem, já não sou mais seu amigo. E logo depois o interesse naquele brinquedo passa e elas estão interessadas numa outra fonte de diversão, numa outra fonte de alegria. E a gente olha para tudo isso e fala, bem, é muito natural que a criança haja assim, mas um adulto, é estranho que um adulto haja dessa maneira. É por essa razão que todo pai, toda mãe, embora geralmente deem boas risadas da imaturidade infantil dos seus filhos, eles desejam que os seus filhos amadureçam conforme eles crescem. Conforme o tempo avança, o desejo de todo pai, por mais que se agrade dos gracejos da sua criança pequenininha, o interesse é que essa criança amadureça, se desenvolva, se torne um homem, uma mulher de fato maduro, responsável e equilibrado na sua postura e na sua conduta de vida. Queridos, a mesma coisa Deus deseja para os seus filhos. Deus deseja que os seus filhos amadureçam como cristãos à medida que o tempo passa. E é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo fala aqui nesse versículo 14 que nós lemos na carta aos Efésios. Lembre-se que Paulo está dizendo, partindo de um contexto mais amplo, a respeito dessa diversidade de dons que o próprio Senhor Jesus derrama sobre a sua igreja, com vistas à edificação da igreja. Paulo usa uma expressão, o aperfeiçoamento dos santos. A ideia de que na igreja nós possamos desenvolver a nossa fé, crescer em maturidade, crescer no nosso conhecimento
a respeito de Deus, crescer na nossa compreensão do nosso lugar no mundo a partir de uma cosmovisão cristã. E agora, no verso 14, ele diz que o propósito de tudo isso, de toda essa graça que Deus derrama sobre a igreja, do próprio fato de Deus nos oferecer a igreja como uma dádiva para as nossas vidas, o propósito é que você e eu não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Queridos, como nós temos visto então aí nas últimas semanas, a igreja é esse corpo de Cristo. Esse corpo que é chamado para viver uma unidade de amor, um só corpo, ao mesmo tempo a diversidade dos dons de muitos membros. Assim como um corpo tem membros diferentes com funções diferentes, assim é o corpo de Cristo, a igreja. E os dons e talentos que são concedidos pelo próprio Senhor Jesus têm como objetivo edificar esse corpo e fazer esse corpo crescer, fazer a igreja crescer. Mas esse crescimento não é apenas numérico. Ele é um crescimento, sobretudo, em maturidade de fé. É um crescimento, sobretudo, em conhecimento e relacionamento com Deus. E aqui no verso 14, Paulo passa a ilustrar esse grande propósito de Deus para a maturidade cristã. E a primeira coisa que fica evidente para nós, a primeira coisa que a gente deve entender a partir da leitura desse verso 14, é que todos nós começamos na vida cristã como crianças. Jesus usa essa expressão que é necessário nascer de novo. Que aquele que se rende ao Evangelho não experimenta simplesmente o aperfeiçoamento da vida que ele já conhecia, mas ele entra numa vida que é absolutamente nova. Aliás, essa é a lembrança mais importante que nós temos que ter diante desse texto do verso 14. A de que a vida cristã é uma vida nova. Não é a simples continuidade de alguma outra vida que já vivíamos, não é um acréscimo, talvez agora religioso, à vida que nós vivíamos antes, e não é tampouco uma vida melhorada agora que a gente encontrou Jesus. Uma versão turbo, 2.0, porque Jesus tornou a nossa vida melhor. Eu quero que você lembre do apóstolo Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, o seguinte: aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo usa intencionalmente essa expressão criação para lembrar de que assim como Deus nos criou, assim como Deus criou o mundo e todas as coisas, o cristão ele é uma nova vida criada pelo próprio Deus, gerada em Cristo Jesus. E queridos, visto que essa nova vida cristã começa com um nascimento, todos nós começamos nela como crianças. Agora, sabe o que é interessante? O interessante é que a Bíblia, ao mesmo tempo, diz que nós devemos ser como crianças, mas diz também que nós devemos deixar de ser crianças. Isso confunde você um pouco? Eu vou tentar te explicar isso. A Bíblia diz que nós devemos ser semelhantes às crianças na questão da humildade da criança e principalmente na questão da inocência da criança. Você lembra Jesus dizendo aos seus discípulos que quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará no reino? Jesus fala isso ensinando sobre aquela postura de confiança inocente que a criança tem na vida de seu pai, na vida daqueles que guiam a sua caminhada. Jesus diz que os seus discípulos deveriam ter essa confiança e essa inocência de uma criança, a pureza de uma criança para receber o reino de Deus e dele ser parte. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que nós não devemos ser como crianças naquele aspecto da falta de conhecimento de uma criança, da falta de discernimento de uma criança, daquela instabilidade tão previsível da infância. Então, veja, você começa na vida cristã como um bebê espiritual, mas você não pode permanecer nessa mesma condição à medida que o tempo avança. Como eu disse, os pais que têm seus filhos pequenos, e aqui na nossa comunidade nós temos vivido esse momento muito feliz de várias famílias com seus filhos recém-nascidos. E é muito perceptível o olhar de encanto dos pais quando seguram no colo os seus filhos,
quando vem as primeiras reações no rosto, os primeiros gracejos. No entanto, mesmo esses pais, alegres segurando essas crianças, desejam, é óbvio, que esses filhos cresçam e amadureçam, porque esse também deve ser o caminho natural de um cristão. Iniciamos como bebês, não entendemos tudo muito bem, não conhecemos tudo de modo tão amplo, não nos parecemos tanto com Cristo, uma vez que começamos naquele instante a vida com Jesus, mas a caminhada cristã é uma caminhada de progresso rumo à maturidade. Nós devemos trilhar esse caminho natural dentro da fé, de a cada novo dia tornarmos-nos mais maduros em Cristo, mais parecidos com Cristo. E por que nós precisamos crescer? Por que nós precisamos deixar a infância espiritual em direção à maturidade? Por que isso é tão importante? O próprio apóstolo Paulo nos dá a resposta aqui nesse versículo que nós lemos. Ele diz que é importante deixarmos de ser crianças para não sermos levados por todo o vento de doutrina, e ele diz que é importante deixarmos de ser crianças para não sermos enganados pela astúcia e pela esperteza de homens que nos induzem ao erro. Olha isso, queridos. Paulo está dizendo que enquanto não amadurecermos como cristãos, Paulo está dizendo que enquanto insistirmos em permanecer nessa condição de alguém que não avança em sua fé, de alguém que não procura intencionalmente parecer-se mais com Jesus, conhecer mais a sua fé, orar mais, conhecer mais a palavra de Deus, Paulo está dizendo que enquanto não amadurecermos como cristãos, seremos presas fáceis do falso ensino disfarçado de cristianismo e dos falsos profetas disfarçados de homens de Deus. Porque assim como uma criança é mais facilmente enganada devido à sua falta de conhecimento e à sua falta de discernimento, assim também é com um cristão imaturo. Ele acredita facilmente em tudo que é dito para ele, bastando que se fale o nome de Deus, bastando que se diga o nome de Jesus, bastando que se mencione o Espírito Santo, se verdadeiro ou falso, se bíblico ou não, ele é levado, ele é induzido a isso. E como que nós alcançamos essa maturidade que é tão necessária? E aqui eu peço a sua permissão para, assim como Paulo, continuar fazendo essa analogia com a infância. Crianças precisam de um ambiente seguro e de um ambiente de amor para que possam desenvolver as suas emoções de modo saudável, não é verdade? Você sabe que uma casa saudável, uma família estável, um casamento firme, forte, são sinônimos de desenvolvimento saudável, emocional, para uma criança que cresce naquele ambiente. O contrário também é verdadeiro. Quando uma criança cresce numa casa insalubre, num ambiente de constante medo, de muitas ameaças, de muita briga e muito grito, essa criança ela se desenvolve com a sua emoção muito comprometida, muito insegura, com muito medo. Crianças precisam de uma boa dieta alimentar para que se desenvolvam fisicamente e tenham boa saúde. Você sabe que é assim, não é? Dê para o seu filho apenas aquilo que ele pede para comer e você vai ver que em pouquíssimo tempo a saúde dele estará completamente comprometida. Porque ele vai querer comer muita batata frita, nugget, hambúrguer, pizza, refrigerante, mas você que é pai, você que é mãe, você que é adulto, sabe que a gente não pode ingerir apenas esse tipo de alimento tão pobre em nutrientes e tão comprometedor para a nossa saúde. A gente precisa então equilibrar a dieta de uma criança para que ela se desenvolva fisicamente de modo saudável. Crianças precisam de ensino, não é verdade? Crianças precisam de instrução para que elas alcancem conhecimento e para que à medida que o tempo passe, elas alcancem discernimento para a vida. É por isso que você ensina um filho a olhar para os dois lados da rua antes de atravessar a rua. É por isso que você ensina ao filho os perigos de ficar pendurado numa janela ou numa varanda, esses cuidados mínimos, mas que uma criança muito inocente ainda não tem. Essa maldade que uma criança ainda não desenvolveu. E você como um tutor, você como um responsável, você como pai e mãe, está o tempo todo provendo maneiras para que essa criança então alcance esse conhecimento, expanda o seu discernimento. Queridos, o mesmo princípio que vale para a criança, ele vale também para o cristão. Cristãos precisam crescer
num ambiente saudável de cuidado e de amor. Aquilo que para criança a gente chama de família, lar, para os cristãos a Bíblia chama de igreja, a família da fé. É necessário que cristãos estejam inseridos afetivamente, emocionalmente, visceralmente a sua comunidade de fé, que é a igreja, para que naqueles relacionamentos com outros cristãos, muitos destes mais maduros, mais experientes, ele próprio desenvolva a sua vida espiritual de modo que ele cresça como um cristão saudável. Cristãos também precisam cuidar de sua dieta alimentar, daquilo que eles espiritualmente comem ou se alimentam. Cristãos precisam se alimentar de Jesus, que disse a respeito de si mesmo: eu sou o pão da vida. Como que a gente se alimenta de Jesus, senão através de um viver de crescente comunhão com Ele, através de um viver de crescente devoção a Ele, através de um viver de crescente conhecimento dEle. Jesus, quanto mais Jesus eu tenho, quanto mais de Jesus eu provo, mais forte eu sou como cristão, mais nutrida está a minha fé, mais nutrido está o meu espírito, mais musculatura espiritual eu desenvolvo, porque Cristo me nutre, porque Cristo me alimenta. E queridos, crianças precisam de ensino para que possam ter conhecimento e discernimento, e o mesmo vale para os cristãos. Eles precisam de ensino constante da verdade eterna de Deus, conforme revelada na Bíblia, para que eles possam alcançar sabedoria espiritual e discernimento para viver. Porque nós sabemos que na Bíblia nós encontramos absolutamente tudo que é necessário para que possamos viver a vida como Deus idealizou para você e para mim vivermos. Então a gente precisa de crescer em conhecimento, crescer no nosso contato com a palavra de Deus. Aliás, é o constante contato e o constante envolvimento com o povo de Deus, a família da fé, a igreja. O constante contato e o constante envolvimento com a oração que nos coloca em comunhão imediata com Deus. E é o constante envolvimento e contato com a palavra de Deus, o antídoto que nos impede de sermos levados pelos ventos de falsa doutrina ou iludidos pelo falso ensino. Eu tive a oportunidade de falar no culto do dia 26 de dezembro, que era o último domingo daquele ano. Era o último domingo de 2021. E ali não havia mais chance alguma de mudarmos o que havia passado durante todo o ano de 2021. Mas eu te convido, você que me ouve agora, através desse vídeo ou desse áudio, a fazer uma rápida reflexão ainda sobre o seu ano de 2021, ele está muito recente. Que espécie de caminhada cristã você teve? Como foi a sua jornada como cristão durante o ano de 2021? Quanto da maturidade cristã você alcançou no ano passado? Talvez refletir sobre isso, lembrar disso, pensar nisso, gere em você aquele sentimento de desânimo. Porque você olha e diz, bem, eu deveria ter crescido, mas talvez eu mais tenha provado de uma involução na minha relação com Deus, na minha constância de oração, no meu contato com a Bíblia. Talvez eu olhe para trás, e não apenas em 2021, Roberto, mas até mesmo nos anos anteriores. Eu me percebo estagnada, num mesmo ponto há muito tempo. Eu não avancei, eu não tenho desenvolvido, eu não saí mais de uma infância espiritual. Bem, eu quero animar você de alguma forma, porque embora não seja possível mudar o que passou, de fato, nenhum de nós pode fazer isso. É possível construir daqui para frente um caminho que é diferente. Para isso, nós precisamos ter alguns cuidados. Nós precisamos, de fato, ter alguns cuidados, especialmente nesse momento em que nós vivemos. Primeiro, tenha cuidado com essa espiritualidade das redes sociais. Cuidado com essa vida que tenta moldar você a se tornar uma espécie de web crente. Você se alimenta de conteúdos rápidos, de pílulas rápidas do que alguém está dizendo sobre Deus,
sobre a vida, sobre a fé, sobre o mundo, a partir de uma perspectiva cristã ou dizendo ser uma perspectiva cristã, muitas vezes não sendo. E isso vai moldando em você uma espiritualidade rasa como água num pires. Cuidado com isso. Olhe para esse novo ano que nós estamos agora e ore e deseje que a sua vida seja mais profunda em Deus. Que a sua espiritualidade, uma expressão que a gente gosta tanto hoje em dia, não é? Ela se desenvolva mais profundamente. Cuidado com essa dieta baseada em fast food espiritual. Porque assim como se alimentar apenas de fast food compromete a sua saúde, nutrir a sua espiritualidade apenas com esse fast food, muitas vezes terrível, de péssima qualidade, que a gente encontra hoje disponível nas redes sociais, na internet, em algumas pequenas conversas, isso pode comprometer você, isso pode contaminar você, isso pode macular a sua relação com Deus, isso pode, prometendo te levar para perto do Senhor, te levar para tão distante dele. Outro cuidado importante para esse novo ano, cuidado com essa relação de consumo com a Igreja de Jesus. Eu sei que vivendo num tempo como o nosso, de tanto consumo, em que a gente escolhe o supermercado, a gente escolhe o cinema pela sala que eles vão nos oferecer para que possamos assistir ao filme, a gente escolhe e avalia o teatro, a gente escolhe e avalia o shopping, a gente escolhe e avalia o restaurante. Nós podemos ser levados a uma relação com a igreja também de consumo, em que os parâmetros que nos fazem medir a igreja não são os parâmetros bíblicos, não é a dieta bíblica oferecida através do púlpito e da pregação daquela igreja, não é a qualidade dos relacionamentos entre os irmãos, não é o zelo pela palavra de Deus e pela fidelidade a Deus naquela igreja, mas são coisas pueris, mais relacionadas à estética, ao clima do ar-condicionado, à qualidade da cadeira, à iluminação, ao tempo do culto. Cuidado para que você não entre em mais um ano que nós estamos agora, 2022, sustentando essa relação de um consumidor de religião. Jesus não te chamou para consumir religião. Jesus te chamou para ser um discípulo dele. Um discípulo que, à medida que o tempo passa, se desenvolve, progride, cresce em semelhança com ele próprio. Então, como cristão, se envolva totalmente em sua comunidade de fé. Você é daqui da nossa igreja? Você é da Plena Rio? Tome a decisão de se envolver mais. Você ainda não se envolveu, você ainda não está vinculado às pessoas, você ainda não está envolvido em alguma área em que você pode cooperar e servir. Coloque isso no seu coração como um propósito urgente e se envolva. Você não é parte da nossa igreja, está aqui ouvindo essa mensagem porque de alguma forma vem acompanhando essa série, mas você tem uma comunidade, você tem uma igreja local a qual você participa, se envolva em sua igreja. Ame e permita-se ser amado. Sirva e permita-se ser servido. Doe da sua vida e não espere apenas receber a doação das pessoas. Como cristão, fundamente a sua fé na doutrina bíblica. Hoje a gente tem tanta falsa doutrina por aí, gente, assim como nos dias do apóstolo Paulo, razão pela qual ele escreveu o que escreveu aqui aos Efésios. Então, cuide para que você alimente a sua fé, fundamente a sua fé com doutrina bíblica, estude boa teologia, procure bons livros, leia a Bíblia e deixe que a Bíblia leia você, leia o seu coração, leia a sua alma, desnude o seu espírito, de modo que você seja iluminado com a sabedoria que vem de Deus e tenha a sua vida transformada pelos valores e pelo chamado de Deus para você. Esse é o caminho, queridos. E apenas esse é o caminho para a maturidade que nos tornará menos crianças, menos meninos e meninas espirituais e mais homens e mulheres parecidos com Jesus. Foi para essa vida que Deus nos chamou. Eu quero orar com você. Vamos fazer isso juntos? Senhor, obrigado pela Tua palavra mais uma vez. Obrigado pela oportunidade que nós temos de colocar o nosso coração aberto diante da Tua palavra, sermos desafiados por ela, sermos questionados por ela e correspondermos como filhos e filhas de Deus ao chamado que o Senhor tem para nós.
nos ajude então, a mim e a cada um dos meus amigos, irmãos e irmãs que ouvem essa mensagem até aqui, para que possamos crescer, amadurecer, deixar a infância espiritual e trilharmos uma jornada rumo à semelhança com Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador e nosso Rei. Oramos assim para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.